Olá, paz do Senhor, boa tarde. Hoje eu quero deixar mais uma palavra que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, a Sunamita e seu filho. E sucedendo também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar. Quem não conhece a história da Sunamita, né? Deixa eu dizer, por menor que seja o propósito que Deus colocar no teu coração, cumpra, porque Deus tem um milagre para fazer através deste propósito. Deus, ele é muito sábio, irmão, nas formas de trabalhar. A Sunamita, ela teve um propósito no seu coração de fazer um quarto para Eliseu. E, irmão, dentro do quarto ela colocou uma cama, colocou uma mesa, uma cadeira, para que o servo de Deus, toda vez que viesse para Sunem, pudesse repousar ali na sua casa. E o impressionante é que Eliseu não andava sozinho. Ele andava com Jessé. E o Senhor colocou no coração daquela Sunamita de preparar um quarto para Eliseu. Coisa linda é quando Deus coloca um propósito no coração do ser humano. O que mais me admira na Bíblia é que a maioria das mulheres da Bíblia são peças-chave para que o restante venha obter a vitória. Então aquela mulher, meu amado, minha amada, ela fez aquilo que o Senhor colocou no seu coração, preparou um quarto para Eliseu. E Eliseu, irmão, fica muito feliz e pergunta para ela o que ele pode fazer por ela para compensar aquele quarto que ele deu a ela. Ele diz assim, desta maneira: será que eu posso falar ao rei, ao chefe dos exércitos, alguma coisa? Mas ela diz: não. A tua serva habita no meio do seu povo e já tem de tudo. Mas ela não tinha de tudo, porque o seu marido já era de idade e ela não tinha filhos. Irmão, a Bíblia é bem clara quando diz que Eliseu torna a chamar ela, pergunta o que é que ela quer. E a Bíblia diz que ela para na porta. É homem de Deus, mas tem que haver limite. Tem que haver separação. É homem de Deus, mas tem hormônios. É homem de Deus, mas não deixa de ser homem. Então tem que haver limites, tem que haver barreiras. Aleluia, glória a Deus. E Eliseu olha para ela e profetiza na vida dela: eis que nesse mesmo tempo dará luz a uma criança. Irmão, profeta de Deus, quando ele crê, ele sabe o Deus ao qual serve, ele profetiza e pronto, acabou. O restante é com Deus. Deus é quem faz o restante. E o Senhor se compadeceu daquela mulher. Mas você acha que ela aceitou aquela profecia com alegria? Ela vira para Eliseu e diz assim: Eliseu, antes que eu observasse você, eu me certifiquei de que da sua boca não sairia palavras de engano. E tu vem profetizar o que não viu na minha vida. E ele torna a dizer: nesse mesmo tempo, tu dará luz a uma criança. Irmão, passasse os anos, aquela mulher gera uma criança no seu ventre, a criança começa a crescer no seu ventre. Se cumpriu a palavra do profeta.
Irmão, e a Bíblia diz que um certo dia, irmão, a criança começa a crescer, começa a ter entendimento, e o Senhor, Ele entende, irmão, o choro de uma criança. Muitas das vezes o Senhor, Ele te livra por causa de uma criança, como Deus fez com Agar no deserto. Deus enviou um anjo a Agar e disse: Agar, não chores, porque Deus ouviu o choro do menino. Mas nessa palavra de Eliseu, 2 Reis capítulo 4, a criança começa a crescer. E certo dia ela vira para sua mãe e diz: mamãe, eu quero ir trabalhar com o papai. Ô irmão, está crescendo e você não percebe. Ensina o teu filho no caminho que deve andar para que mais tarde não se desvie. Jesus, Ele é lindo, Ele é fiel. Ele cumpre todas as promessas na vida do cristão. Há uma diferença muito grande, irmão, para quem tem promessa e para quem tem propósito, para quem tem chamado de Deus. Andam pregando por aí que quem tem promessa de Deus não morre, é mentira. Se Deus vê que você vai perder a sua salvação, Ele te prepara e te leva. Mas o que me chama a atenção é que a criança chega até onde o pai dela está. E ele olha para o papai e diz: papai, minha cabeça está doendo. Papai, a minha cabeça está doendo. E ele manda um dos trabalhadores que trabalhava na época com ele, sabe lá se era na lavoura, no que é que seja, mas ele manda retornar a criança para sua mãe. E a criança, ela vem a falecer no braço da sua mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo doendo, mesmo com o coração quebrantado, tenha fé, porque a fé te dá uma direção. A fé vai te direcionar ao caminho certo. E a criança falece na mão daquela mulher. E mais uma vez ela tem uma ideia. Ela coloca a criança no quarto de Eliseu. E ela vai até o seu marido. E o que me chama a atenção nesta palavra é que ele é pai, ele tinha o direito de saber que o seu filho havia falecido. E ela fala: prepara uma jumenta, porque vai ter o homem de Deus correndo e volto. O irmão, ele tinha direito de saber que o seu filho havia falecido. Mas ele pergunta para ela: não é sábado. E também não é dia do homem de Deus vir aqui. Ela disse: prepare uma jumenta, porque eu vou correndo até o homem de Deus e volto. Mas vai tudo bem. Coisa linda é quem tem fé. A fé te direciona. Mesmo com o coração quebrantado, sangrando, ela te dá uma direção. Então não perca a fé de forma alguma. A gente podemos perder tudo nessa vida, mas a fé não podemos perder. Porque a fé nos dá a direção. Ela sabe que ela tem que correr por causa do milagre dela. Ela sabe que seu filho está morto em casa. Irmão, e quando o espírito sai da carne, a gélida morte chega. E ela vai até o profeta de Deus. E chegando ao profeta de Deus, ela se joga aos pés dele. E Geazi, irmão, vai para tirá-la. Mas Eliseu olha para Geazi e disse: deixai-a, porque a sua alma está abatida. E Deus não me revelou sobre isso. Irmão, o que eu vejo com isso? Um exemplo de fé. Um exemplo de confiança no homem de Deus. Em quem você está confiando? Ela se lançou aos pés do homem de Deus. E ela disse: porventura eu te pedi algum filho, para que Deus viesse agora e me tomasse? E Eliseu volta com ela para sua casa e pergunta: onde está o menino?
Ela diz estar lá em cima no quarto. Oh, irmão, coisa linda é quando Deus quer operar um milagre na vida do crente, na vida do ser humano. Deus, Ele é fiel para cumprir na tua vida todas as promessas. Ainda que esteja morto, Ele ressuscitará. E ela, irmão, acredito que no desespero de mãe, no desespero do seu coração, ela tenta entrar junto com Eliseu no quarto, mas Eliseu fecha a porta. Olha o segredo aí. Deixa eu te revelar o segredo, irmão. A porta estava fechada. Se nós formos ler uns capítulos antes, o mesmo profeta Eliseu, ele manda a viúva fechar a porta, entrar dentro de casa e derramar o azeite sobre a botija, de porta fechada. Aleluia, glória a Deus. Tem que ser de porta fechada. E a Bíblia diz que Eliseu agora deita sobre o corpo do menino. Coloca braço sobre braço, olho sobre olho, boca sobre boca. E algo diferente começa a acontecer naquele quarto. A Bíblia diz, irmão, que ele começa a andar de um lado para o outro. E torna a voltar e deitar em cima do menino. Fazer o mesmo processo. Colocar os braços sobre os braços, boca sobre boca e os olhos sobre os olhos. Oh, aleluia! E o milagre começa a acontecer. A Bíblia é muito clara quando diz que o menino começa a respirar. Que o menino, irmão, torna a viver. E a Bíblia é bem clara e diz que o menino espirra 7 vezes. Irmão, quando nós espirramos é porque estamos tirando algo, todo corpo estranho que está dentro da gente. Deixa eu te falar uma coisa. O espírito de vida estava entrando nele. Então é claro que o espírito de morte tinha que sair. Irmão, a Bíblia diz que Eliseu abre a porta e tem que procurar a sunamita, porque ela não está ali na porta, ela confiou no homem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o teu milagre já está acontecendo. Ele só não chegou até você ainda, mas o teu milagre está acontecendo. Deixa eu profetizar para você o teu milagre na tua vida, porque Deus, Ele é capaz, aleluia, de mover montanhas, de mover os céus, para poder te abençoar, para poder dar a tua vitória. Muitas das vezes nós nos encontramos fracos, achamos que a nossa oração não está chegando ao trono de Deus, mas eu quero te dizer, ainda que haja batalha espiritual entre os céus, Deus, Ele envia Miguel para pelejar e o anjo levar a tua oração como cheiro agradável às narinas de Deus. Não se preocupe, porque o teu milagre está acontecendo. Ele só não chegou até você ainda, mas vai chegar. Eu profetizo na tua vida que o teu milagre vai chegar, porque é promessa de Deus, é a palavra de Deus que diz que o milagre está acontecendo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, que aquela era uma mulher rica, um poder aquisitivo superior a muitos outros naquela época. Talvez aquela criança tenha tido o melhor parto, não tinha doença nenhuma, mas Deus queria fazer um milagre. A Bíblia diz que Deus pode dar e Ele pode tirar a vida. Como Ele pode tirar a vida e Ele pode retornar a dar a vida. E Deus fez um milagre na vida da sunamita, como Ele quer fazer na tua. Então somente, irmão, o caminho é a oração. O caminho que você tem que seguir é o caminho da oração, porque ela é que te dá uma intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus é amigo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Temos que ser amigo de Deus. E para ser amigo de Deus, irmão, é através da oração. Aleluia. Quando Eliseu pergunta para ela, será que eu posso fazer alguma coisa por você? Dizer alguma coisa ao rei, ao chefe dos exércitos? Ô, irmão,
Eliseu ainda não tinha entendido que o sistema ali era... Ele queria resolver as coisas espirituais com coisas da terra. Irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mais uma vez, uma mulher entra na história. Estava o rei comemorando em seu palácio, de frente ao castiçal, bebendo o vinho da embriaguez, irmão. O rei Belsazar estava bebendo com as suas concubinas e mais de 1000 dos seus seguidores. E o rei, mesmo depois de ter bebido, ele viu uma enorme mão escrevendo na parede: Mene, mene, tekel passim, ou tekel ufassim. Irmão, não tem bebida certa quando Deus quer falar com o homem. Não tem droga. Não tem vício, irmão, que impeça o Senhor de falar com o ser humano quando Ele quer falar. E o rei manda parar toda aquela festa e coloca todos os sábios à sua frente para interpretar o que estava escrito. E mais uma vez a mulher entra na história com uma grande ideia. A Bíblia não diz o nome dela, mas era uma mulher na qual foi a peça-chave para desvendar todo o mistério. A Bíblia chama ela de Rainha Mãe. E ela disse: Por que estás triste o teu rosto, ó rei? Há alguém em teu reino, a qual o Espírito dos deuses, o Espírito de entendimento, pode lhe ajudar e te dar interpretação. O mesmo que interpretou o sonho de teu pai, Nabucodonosor, não só interpretou, mas disse o sonho do rei. E mandaram chamar Daniel. Irmão, nenhum dos profetas, nenhum dos inteligentes, dos sábios daquela época, nenhum dos astrólogos puderam interpretar. Porque o povo daquela nação, eles entendiam muito bem em hebraico, mas Deus é tão sábio que Ele escreveu em aramaico. E mistério de Deus, irmão, não é para todos. Deus, Ele só revela para escolhido. E Deus agora revela a Daniel a interpretação: Mene, mene, tekel ufassim. Mene, mene. Pesado foste na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido. Olha que coisa linda. E hoje, rei, os persas e os medos virão para te matar. O profeta de Deus é assim: entrega, pronto e acabou. E Deus se responsabiliza. O rei disse que aquele que conseguisse interpretar aquelas letras, o rei encheria de púrpura, colares de ouro. E Daniel disse: o seu ouro e a sua prata, os seus bens, dê a outro. Porém eu vou interpretar aquilo que está escrito. Mas o que me chama mais atenção, irmão, nessa palavra, é que foi uma mulher, a rainha mãe, foi a chave de tudo. Como aqui, Eliseu ainda não havia entendido que ele não tinha que oferecer, irmão, serviços do rei, serviço do chefe do exército daquela mulher, mas que Deus tinha um milagre a fazer. E o milagre foi feito. Então creia tão somente que Deus, Ele vai fazer na tua vida. Então somente fique na posição, fique no chamado de Deus. Não saia do lugar que Deus te colocou. Porque Deus, Ele é fiel. Mas Deus também é justo. Pesado foste na balança e achado em falta. O que é que está faltando na tua vida, que o nosso Deus está lhe dizendo nesta palavra? Não responda para mim, mas medite. Diga ao Senhor o que é que está faltando.
Quem sabe você não desce mais pela madrugada como você fazia antes. Quem sabe você não chora mais na presença do Altíssimo. Línguas estranhas? Já faz tempo que nem fala. Irmão, santidade é o caminho. Em Apocalipse 3:20, o Senhor nos diz: eis que estou à porta e bato. Irmão, essa carta não foi escrita ao ímpio, foi escrita à igreja de Deus, à igreja de Laodiceia, na qual havia se corrompido. Irmão, se ele está batendo na porta, é porque ele está do lado de fora. Mais uma vez, estamos falando de porta. Então, irmão, fecha a porta. Fecha a porta para você ter um particular com Deus. Quando você fecha a porta, Deus entende que Ele abriu a porta para você, você abriu a porta para Ele. Quando você fecha, irmão, a porta da mentira, quando você fecha a porta daqueles que vêm trazer coisas que não é de Deus para você, Deus entende que você está abrindo a porta para Ele. Quantos pregadores famosos pregam nesta palavra e diz que é para o pecador? Não, é para a igreja de Cristo. Eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então abra a porta, irmão, deixa Deus entrar. Deixa Deus fazer na tua vida, deixa Deus cumprir o propósito dele. Porque a maior vitória do crente foi a redenção na cruz do Calvário. Foi a única palavra-chave que Cristo usou na cruz do Calvário. Ele olhou para o alto e disse: Pai, está consumado. Perdoa porque não sabem o que dizem e o que fazem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus, ele purifica de todo pecado. E se é de todo pecado, irmão, não adianta o acusador tentar te acusar. Não adianta ele tentar lançar o teu passado na tua cara, porque Deus, ele já perdoou. Deus, ele já esqueceu aquilo que ficou para trás. Muitas das vezes é nós que lembramos, muitas das vezes é nós que abrimos a ferida. Essa é a palavra do Senhor para você. Quem sabe você não tem mais aquele particular com Deus. Deus, ele quer refazer aliança com você, falar face a face com você, abrir a tua visão espiritual, mostrar quem é e quem não é, quem está ao seu lado e quem não está, para te ajudar a caminhar no caminho do Evangelho. A palavra de Deus é o caminho. Não tem outra direção. Esta é a palavra de Deus aos vossos corações. Que Deus assim possa vos abençoar. Que Deus fale melhor o coração de vocês. Não sou nenhum pregador de fama, mas gosto de dizer aquilo que o Senhor faz. E Deus tem operado grandes milagres na minha família. É para a nossa glória? Não. É pela misericórdia dele, porque não somos dignos. Somos chamados, povo de Deus, eleito de Deus. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Deus, ele te fez herdeiro dele. Deus nos chamou por herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Irmão, se você é herdeiro de Deus, pelo amor de Deus, se preocupe com a sua salvação. Porque se você é herdeiro dele, você vai se sentar à mesa do rei. Você vai se sentar com Jesus, com Deus, os anjos, arcanjos, querubim, com os anciãos. Deus te adotou como filho e te trouxe para uma família celestial. Olha que coisa linda. Então se preocupe com a sua salvação. Filho não dá salvação a ninguém, marido não dá salvação a ninguém. E Cristo disse: todo aquele que não deixar pai, mãe, irmão, esposo, esposa, por amor ao meu nome, por amor à minha obra, este não tem parte comigo.
Então temos que renunciar. Ser cristão não é só colocar uma Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja, sentar lá no cantinho e mandar glória para o alto, não. Ser cristão é uma vida de renúncia. É renunciar dentro do coração aquilo que nós amamos. É aquilo que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, que para nós parece perfeito, mas que leva ao caminho da perdição. Lembre-se disso, ser cristão é uma vida de renúncia. E eu quero aqui vos deixar a paz do Senhor Jesus. E que Deus possa conceder uma nova oportunidade. E que Ele fale melhor em cada coração. Fiquem na paz e que o Senhor Jesus vos abençoe.